Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, quem está falando é Franz e mais um Umbanda Consciente Juventude. Eu peço um instante para que levemos o nosso pensamento a Deus, aos sagrados orixás, aos guias e protetores e pedimos que nos amparem em mais esse programa, nos dando toda a condição para que transcorremos essa hora em paz e caso tenha algum espírito não preparado para o que vamos realizar agora, então que ele seja envolvido, conscientizado, curado de todos os seus tormentos e desequilíbrios e encaminhado para o seu lugar de merecimento. Amém. Estamos aqui com o Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite, querido irmão Franz. Boa noite, meus queridos irmãos de fé que acompanham aí o nosso programa através da Rádio Toques de Aruanda. Agradeço imensamente a companhia de vocês e a permissão que vocês nos dão de entrar aí nos seus lares, nos seus carros, nos seus locais de trabalho. Você é meu querido irmão que trabalha em horários diferentes, está aí à noite trabalhando e escutando a gente. Muito obrigado, agradeço aí de coração a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em nome de Deus, Pai e Mãe, dos seus divinos tronos, da sua lei maior, da sua justiça divina, trocando essas informações aí em busca da evolução consciencial, num planeta melhor, de uma Umbanda consciente, moderna. E é isso aí, gratidão. E falando Umbanda consciente e moderna, esse final de semana nós vamos ter 2 cursos muito importantes. Um deles é o curso de Chama Violeta, que vai ocorrer no sábado, dia 29, a partir das 2 horas da tarde, com o nosso irmão Flávio, né, que vai falar bastante hoje dessa ferramenta. E vamos ter também o curso de apometria, que ocorrerá no domingo, a partir das 8h30 da manhã. Vai pegar o domingo inteiro para que a gente consiga formar aí bons apômetras, né? A apometria consiste no entendimento de algumas características e trajetórias energéticas que a nossa consciência anda tomando e que às vezes, de forma desordenada e desequilibrada, começa a influenciar em várias existências. E a apometria ela faz esse desdobramento de forças, trabalha essas consciências na linha do tempo da nossa mãe Oiá ou Logunã, né? E transmuta para que conscientize que naquele ponto é preciso haver uma maior harmonia com a existência atual. Imagina que você tem aí uma situação na sua família de uma pessoa que talvez esteja desequilibrada em qualquer uma das funções. Vamos retomar o assunto de vício, que esteja aí com vício que não consegue largar, com vício de qualquer espécie, químico, comportamental, mental, e esse vício começa a causar um transtorno no meio. Na apometria, nós desdobramos no instante em que esse gatilho foi acionado, essa consciência vem em um médium que é considerado médium de transporte dentro da apometria, é um pouco diferente do que a gente considera isso na Umbanda,
que vai receber essa consciência, trabalhar com o médium condutor ou o médium doutrinador, né? E esse médium doutrinador vai utilizar alguns comandos apométricos para que essa consciência pare de atuar negativamente e a partir da linha do tempo comece a gerar uma ressonância positiva. Então, essa consciência pode ser da própria pessoa, essa consciência pode ser uma consciência externa que se ligou à pessoa por algumas afinidades. Essa consciência pode ser uma pessoa dentro da sua casa, do seu trabalho, que esteja aí num processo obsessivo. Então a apometria ela trabalha essas frentes, ela vai regulando a partir do momento do gatilho, né? E é muito importante essa ferramenta aí para os tempos modernos, porque é uma ferramenta que pode ser aberta em vários ambientes religiosos, porque, como meu irmão Flávio disse, é uma tecnologia. E uma tecnologia, ela se adapta em qualquer uma das religiões. Então nós aqui temos uma consciência sob o ponto de vista da religião umbandista, mas também sob o ponto de vista da espiritualidade no geral. Então a gente pode abrir como se fosse um trabalho de umbanda, com as ferramentas da apometria, se abre os portais aí envolvendo os espaços, se estanca energias positivas, pirâmides de transmutação, enfim. E é feito um trabalho em cima da Umbanda, mas já fiz um trabalho em cima da consciência espírita, já fiz um trabalho em cima da consciência espiritual, simplesmente. Então é muito bom esse curso, vale a pena a gente falar, fazer e adquirir mais essa consciência, porque a apometria, assim como acredito que a chama violeta, você não precisa estar inserido em um grupo para fazer um bom trabalho. Você simplesmente basta querer e ter a consciência que você tem uma ferramenta poderosa, você tem a capacidade de conscientizar-se e conscientizar o ao redor. É isso que a religião, é isso que faz com que a gente use branco dentro da Umbanda. Por quê? Porque o branco mostra que nós estamos abertos a todas as virtudes, todas as cores, e a partir de nós tem que ser gerada uma consciência. Né? Então a apometria, o curso de chama violeta, eles nos traz isso. E eu abro aí uma promoção relâmpago aí. Se você estiver escutando e quiser fazer o nosso curso de apometria, você pode mandar um e-mail para umbandaconsciente@gmail.com. Você manda um e-mail e respondendo por que e como você vai utilizar essa ferramenta em benefício do próximo. A sua resposta, as 3 melhores respostas farão o curso com 50% de desconto. Tá certo? Voltando aí para a questão do vício, eu vou passar a palavra para o Flávio, para que ele explique, ele que é ele é o sacerdote da chama violeta, é isso? Exatamente. É assim que se faz, o sacerdote da chama violeta, interessantíssimo, vai falar um pouco do como a chama violeta pode nos beneficiar e dentro do tema que a gente vem abordando, do vício, né? O como que a chama violeta trabalha, quem é o pai ou a consciência que ampara, que faz todo o processo de canalização da chama violeta. Flávio? É um tema que me enche o coração de alegria de poder falar isso para vocês. A chama violeta, ela é uma frequência, na verdade. É uma frequência que ela tem a sua origem no trono masculino da evolução.
Então é uma frequência que ela é emanada por essa virtude, ela é emanada a partir do nosso querido Papai Obaluayê, e como toda a energia que é enviada aos planos terrestres, ela precisa de uma consciência regente, uma consciência que administra, que direciona, que serve como um ponto repetidor e amplificador dessa frequência que nos é emanada diretamente desse trono masculino, essa virtude de Deus Pai e Mãe. Essa consciência, durante muito tempo, muitos éons, como nós chamamos, é um período muito grande de tempo, de bilhões e bilhões de anos, ele foi regido por uma consciência feminina, uma consciência que se apresentou para o plano terrestre como sendo a deusa da compaixão, Kuan Yin. Quando nós entramos no novo éon, saímos da era de Aquários saímos da era de Peixes e entramos agora na era de Aquário. A frequência da luz violeta, que nós chamamos de chama violeta, passou a ser regida e administrada por um mestre astralizado conhecido como Saint Germain. Ele mantém esse nome porque é o nome que ele carregou em sua última encarnação no plano terrestre. Ele encarnou na França como Marquês de Saint-Germain, um grande mago da luz, um grande alquimista. Dizem aí os estudos que ele encontrou o elixir da imortalidade e que realmente foi uma consciência que ele não fez a passagem dessa forma que nós estamos acostumados. Ele realmente ascendeu, se iluminou, foi para os planos superiores, sem passar pelo processo do desencarne físico, como é de praxe no processo ascensional. Todos os Budas, todas as pessoas que se iluminaram, e aí o processo de iluminação subentende-se por entrar em ressonância com a energia crística. Você não passa por esse processo. Então ele ascendeu, e como do lado de lá, meus queridos irmãos, não é o descanse em paz, como se diz por aí. Você chegou lá, quanto mais conhecimento você tem, mais trabalho você tem. Ele já chegou lá e já falaram para ele, muito provavelmente alguma consciência de Papai Obaluayê chegou para ele e falou: olha, meu querido, aqui o trabalho é duro e você vai ser nomeado com essa grande tarefa de ser o grande professor dessa frequência da luz violeta, que por motivos do plano superior se manifesta em nós através do arquétipo do fogo. Por isso que nós chamamos chama violeta. Vale a pena lembrar, querido irmão Franz e queridos irmãos que nos acompanham de casa, que como sendo uma frequência da parte da luz primordial de Deus Pai e Mãe, ela não fica só, o seu uso não fica só restrito aos sacerdotes do fogo violeta. E aí é interessante a gente comentar um pouco sobre esse tema. O que é um sacerdote do fogo violeta? Sacerdote do fogo violeta ou sacerdotisa do fogo violeta é uma pessoa que possui em seus campos eletromagnéticos, em seu campo áurico, o símbolo sagrado Reiki do fogo violeta. Então, essa ferramenta que nós vamos estar transmitindo aqui através da iniciação no sábado, ela é uma forma de se utilizar a frequência do fogo violeta através da tecnologia Reiki. Então aí você, querido irmão de casa, quer dizer que se eu não for reikiano eu não posso ter acesso a isso? De maneira nenhuma, errado. Existem muitas outras formas de você se conectar a essa frequência, de você invocar o seu poder de atuação e de você ser um representante dela nesse plano tridimensional que nós estamos. Como é que você pode fazer isso? Fazendo uma meditação, se conectando com essa frequência, pedindo para Papai Obaluayê e enviar do centro do universo um tubo de luz violeta, visualizar esse tubo de luz transpassando todos os seus corpos, inundando a sua casa,
permitindo que essa luz transmute tudo em você e no seu interior. Você pode decretar: eu sou um ser do fogo violeta, chama violeta, vinde e atuai. Você pode fazer inúmeras meditações, é, visualizações, e aí eu tenho certeza que os seus guias, os seus mestres vão te intuir. E, sem dúvida nenhuma, se o coração estiver aberto, se a sua intenção estiver de acordo aos desígnios de Deus Pai e Mãe, estiver alinhado à lei maior e à justiça divina, sem dúvida nenhuma você vai conseguir canalizar essa energia e colher todos os seus benefícios, que são inúmeros, mas baseados no poder da transmutação. Os estudos, pelo menos os meus estudos pessoais, indicam que o mestre Saint-Germain a ele lhe foi dado esse cargo por Papai Obaloaiê porque ele foi um grande alquimista e na sua encarnação ele dedicou boa parte do seu tempo e dos seus estudos a entender o processo de transmutação alquímica. Primeiro do metal impuro em ouro, depois do carvão em diamante e aí, por fim, o mal no bem, o negativo no positivo. Ele, como sendo um grande mago da luz, um grande alquimista, teve esses conhecimentos, conseguiu encontrar o que nós na alquimia, em algumas vertentes da magia, chamamos de a pedra filosofal, e em função disso, quando fez a ascensão nos planos superiores, foi presenteado aí com esse cargo. É importante lembrar, querido irmão Franz, que a antiga regente do fogo violeta, a consciência ascensionada que se apresenta por nós como Mãe Kuan Yin, quando ela passa a administração do raio violeta para Mestre Saint-Germain, instantaneamente o plano espiritual ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ninguém fica sem função. Automaticamente, quando ela passou esse cargo para ele, ela assumiu o cargo de regente do raio lilás, da luz lilás, ou seja, ela foi trabalhar na polaridade feminina do trono da evolução, nossa querida Mamãe Nanã. Então, você vê que no plano espiritual você tem potencial, ele é colocado em uso da grande obra, da justiça divina, da lei maior, e como o fogo violeta, o raio violeta, ele trabalha na transmutação, ele é uma ferramenta importantíssima para transmutar, e aí prestem bem atenção nessa palavra que eu vou falar, para transmutar um padrão que nós conhecemos nesse plano ilusório que temos como o vício. Porque o que é o vício? É um padrão. Um padrão pode ser um padrão físico, bioquímico, pode ser um padrão energético, pode ser um padrão consciencial, emocional, sem dúvida. Conheço quantas pessoas viciadas aí em serem carentes afetivamente. Relacionamento, né? Exatamente. Então, quando você invoca o fogo violeta, invoca a chama violeta, a luz violeta, através do trono da evolução, você vai estar atuando nesses padrões, dissolvendo eles e transmutando eles em padrões positivos, em novos padrões vibracionais mesmo, né? Então é muito importante a gente abraçar essa ferramenta e trazer isso, né, para o nosso dia a dia. Você, querido irmão umbandista, que está acostumado aí já a firmar a sua esquerda, acender uma vela branca para o seu orixá, enfim, não custa nada agora também acender uma vela violeta e pedir para os seres do fogo violeta, o arcanjo do fogo violeta, que é o arcanjo Ezequiel, atuar aí a seu favor e transmutar tudo aquilo que não for paz, amor, harmonia, perfeição em você, nos seus campos, nos seus corpos, nas suas vibrações, acima, abaixo, à direita, à esquerda, enfim. Aí com certeza vai ser uma ferramenta a mais que você vai ter no seu dia a dia. E se for um reikiano, já tiver sintonizado no raio do reiki, pode ter mais esse símbolo aí na sua cartilha de símbolos reiki, que é um símbolo que ativa
as propriedades e as características vibracionais do fogo violeta. E acho que vai ser um curso bem interessante, Franz. Eu estou bem animado. Acho que vai somar muito aí as pessoas que vêm. Elas vão poder, de posse desse símbolo, vão poder transmutar aí vários padrões vibracionais, emocionais, enfim. O símbolo Reiki, ele é um holograma, né? Que ele pode ser ativo em qualquer objeto, em qualquer coisa. Ele é irradiado em todas as direções. Então imagina você ter um símbolo capaz de transmutar emoções para você aplicar na mesa daquele almoço de domingo, que vai aquela tia, aquele tio, que você sabe que um não se bica com o outro. Então imagine a ferramenta que vocês vão ter em mão, não só o símbolo, mas sentando à mesa e pedindo fogo violeta, chama violeta, vinde e atuai. Coloque seus anjos guardiões nos 4 cantos dessa sala, que eles atuem em nome do fogo violeta. Ou Papai Obaluayê, por favor, me envie o seu raio violeta para trabalhar a evolução. Enfim, tem muitas formas, e aí eu tenho certeza que o seu guia, o seu mestre, vai te intuir. E realmente é um presente, Franz, que nos foi dado aí nesse momento de transição planetária. Com certeza. Pegando esse gancho, é bom lembrar, só para trazer um pouco de consciência, 2014 foi um ano de muita transmutação. Está sendo um ano onde as pessoas estão mais emocionadas, onde as pessoas estão menos tolerantes, na parte positiva e negativa, né? Tem muitos seres aí querendo uma revolução em vários aspectos no mundo, né? Mas se a gente olhar só para o nosso canto, Brasil, a gente já vê muito disso. A gente teve desde o meio de 2013, 2014 inteiro, muitas passeatas, muita gente saindo na rua, brigando com o governante, não contente com a administração que nós temos no nosso país. E o padrão de estudos, se a gente perceber, o padrão de estudos mudou muito, porque vemos aí se formando uma nova consciência escolar, onde as pessoas podem estudar com as suas tecnologias. A tecnologia, olhando para o lado positivo, a tecnologia sendo usada de forma inteligente em todos os sentidos, né? Então, essa é mais uma delas que a gente vê sendo necessária. Se você quer mudar o seu padrão para 2015, que 2015 nos vem de novo um ano que já foi intuído, que é de Xangô e Ansan, então é justiça e movimento muito forte. Então é um ano que tem como padrão ou você muda, ou você muda, ou você aprende, você estuda, ou você aprende e estuda, não tem. Então é a quebra do comodismo, é a quebra da inércia, e é uma ferramenta que com certeza vai te ajudar nos objetivos. Trazendo um pouco para a Umbanda, falamos de Pai Obaluayê quando lembramos dessa chama, mas falamos também do entrecruzamento muito importante, que é o cruzamento com a nossa mãe Oroená, ou Egunitá, que faz par divino com Xangô. A chama, enquanto a chama de Xangô acresce, gradua o calor, gradua as pessoas nos sentidos, a chama de Egunitá ou Oroená nos conduz. Então veja o trabalho da chama violeta. Então essa mamãe Oroená junto com o pai Obaluayê se fundem, trazendo aí a consciência da chama violeta. E como a gente está abordando os vícios, o que ele faz? Ele vai no que a gente chama de fonte viva primordial. O que é uma fonte viva primordial? É todos nós somos seres divinos elementais.
E às vezes, nas trajetórias, nas conduções, nos pensamentos que a gente teve nessa existência, nós geramos fontes vivas positivas e fontes vivas negativas. As fontes vivas positivas são aquelas qualidades que a gente vê e fala assim, olha, essa criança, por exemplo, essa criança ela nasceu e nunca teve um contato com o piano, mas ela toca de dom, ou a vidência, ou ainda a audiciência, ou ainda o dom para desenho, o dom para arte, o dom para matemática, enfim, qualquer um dom. Isso é uma fonte viva gerada na linha do tempo que é positiva. Que é quando a pessoa já tem uma consciência que, opa, ele desenvolveu essa ferramenta e pode ser utilizada para o benefício de todos. Mas, ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, geramos fontes vivas negativas. Essas fontes vivas negativas, elas vêm com comportamento. Por exemplo, a tendência de você se alimentar de forma errada ou descontrolada. Não existe alimentar de forma errada, perdão, mas descontrolada, né? Tudo que é o descontrole causador, ou então a tendência num vício, a tendência a um comportamento destrutivo, a tendência suicida, a tendência de se viciar em relacionamentos ou não, né? Então essas tendências que fazem com que gere uma dor e um padrão de comportamento. Isso é uma fonte viva elemental, porque à medida que vamos nos comportando, a gente gera elementalmente isso dentro de nós. Prova disso são as grandes gerações de doença, né? O câncer, por exemplo, é uma fonte viva que é gerada através do elemento produzido pelo emocional. Isso eu estou falando, com uma visão divina, né? Da coisa, o elemento como captação de energia mesmo, né? Elemento energia. Um polo magnético. Um polo magnético, obrigado. E então é gerado um câncer, por exemplo, para que a pessoa possa transmutar o emocional. Tanto é que todas as pessoas que tiveram e passaram pelo câncer, elas têm uma motivação a mais de vida, elas têm um comportamento diferente, elas olham para a vida de uma forma mais positiva, mais doce, mais terna, mais abençoada. Então, a chama violeta, trazendo agora para a chama violeta, para o cruzamento desses dois orixás, é claro, a representação de Pai Saint-Germain, de Mestre Saint-Germain, mas trazendo para o nível orixá, que é Obaloaê e Egunitá, ela pega, ele vai dentro do elemento, transmuta isso e conduz para que o elemento seja harmonizado o mais rápido possível, com ordem e equilíbrio. Então veja que quando a gente fala de transmutação, sempre, quando a gente fala de chama com transmutação, é sempre de dentro para fora e nunca de fora para dentro, certo? Então nós temos aí, tudo que a gente fala de chama, a gente está falando de Xangô e Egunitá, a gente está falando de graduação. Quando a gente fala de transmutação e graduação, a gente fala de Obaloaê e Egunitá ou Nanã e Xangô. Como regente da chama violeta Mestre Saint-Germain, então nós estamos falando de uma regência masculina. Então nós estamos falando de Obaloaê, que gradua, que faz com que as pessoas galguem os degraus da evolução com raciocínio, que comece a pensar de uma forma diferente de caminhar. Então o verbo de nosso pai Obaloaê é raciocínio, e nossa mãe Egunitá, que é a condutora
para sairmos de um padrão viciado, viciante. Então, essa chama ela vai atuar na sua fonte viva, que pode estar negativada, que de repente você nem tem consciência disso. De repente, falta aí a consciência e você vê que adquire vários problemas, várias dores. Problemas não, né? Mas dores, porque para mim não existe problemas. Existem, sim, formas de se conduzir a uma consciência, né? Então, a chama violeta ela trabalha nesse sentido. E muito, muito interessante, irmão, uma coisa que você falou, que ela trabalha de dentro para fora. Isso é algo que nós vamos ver mais a fundo no curso de sábado, mas para deixar os irmãos aí de casa com um breve entendimento, do ponto de vista atômico, o nosso átomo ele é vazio. 99% dele é vazio. O núcleo, que compõe 1%, é onde está toda a sua massa. Então, tem o núcleo e os elétrons girando em volta. O espaço entre o núcleo e os elétrons é onde você acumula as energias, tanto positivas quanto negativas. Então, os queridos irmãos aí que já fazem trabalhos magnéticos através do passe, muitas vezes você identifica nos campos eletromagnéticos das pessoas o padrão viciante na forma de uma forma pensamento, de uma nuvem negra, de uma energia um pouco mais dissonante, mas isso é a representação macro dessa força. Isso é como ela se mostra nos campos eletromagnéticos externos da pessoa. Mas tudo isso começou no nível atômico e celular. Então, é muito interessante isso que ele falou, porque o que a chama violeta faz? Ela entra no átomo, exatamente nesse espaço entre o núcleo e o elétron, onde estão os miasmas, onde está a antimatéria, que é como se fosse uma fuligem, um pozinho preto, uma areinha preta, que qualquer atitude, sentimento, tudo que você faz de negativo, agrega um pouquinho dessa poeirinha. Então, quando já tem uma manifestação no macro, nos campos externos da pessoa, é porque no nível atômico, esse espaço vazio já está todo preenchido com essa antimatéria, como os físicos falam, miasmas, como os espíritas falam, nhaca, coisa ruim. Enfim, e a chama violeta faz isso, ela penetra justamente nesse espaço e expurga esse miasma, essa energia negativa de dentro para fora. E uma vez fora, aí ela é transmutada e encaminhada para a sua luz, encerrada na sua luz, né? E é o mesmo processo, a gente trazendo para uma visão espiritualista, talvez, o que é a doença, né? O que é o vício que gera a doença? A gente tem um conceito, pelo menos eu tive esse entendimento, é uma consciência minha. O corpo é a descarga do espírito. Então, o espírito é um corpo sutil, que ele gera e recebe diversos tipos de energia através dos seus chakras principais e os chakras secundários. Por exemplo, o chakra da mão, né? Um chakra secundário, chakras dos dedos, do joelho, enfim. Quando esses chakras eles têm um excesso de energia que ele não consegue, assim como o corpo que faz, por exemplo, que tem a morte, a renovação celular dia após dia, o espírito também precisa da renovação energética dia após dia. E é por isso, por exemplo, espiritualmente falando, que nós dormimos, né? Porque nós temos a gente desadensa a nossa forma de pensar e está quanto espírito para o mundo, né?
Então, o fato de você dormir bem, o fato de você descansar, serve também para um descansar e uma reenergização do espírito. E é muito interessante, desculpa te interromper, irmão Francis, o que acontece à noite é justamente isso. Existe uma elevação da frequência do espírito e uma densificação da frequência do corpo. Mas não é uma densificação negativa. Ele simplesmente te deixa num estado mais denso para você poder descansar, para você poder... esse estado, o que ele faz? Ele diminui o ritmo bioquímico do seu corpo. Então, todos os seus sistemas eles começam a trabalhar de forma mais devagar, mais lenta, e isso permite a regeneração. E à medida que a gente vai gerando energia e não tendo a consciência, o espírito vai guardando. Porque até que você tenha consciência, aquilo precisa estar acumulado. Né? Então, entende-se por essa afirmação que não existe nada que seja errado no mundo. Tudo é consciência. Então, uma consciência que você vai adquirindo, você pode aprender de uma forma harmonizada ou de uma forma dolorida. E quando a gente acrescenta muita energia que não existe um aprendizado no nível consciencial sutil, isso se adensa junto do corpo. Então nós vamos ter essa consciência de forma densificada e dolorida. Na verdade, irmão, tudo, e aí eu vou enfatizar mais uma vez, tudo que for feito sem consciência pode se tornar um vício em potencial. Tudo, desde vir para o terreiro, se você vir para o terreiro sem consciência, sem saber o que eu estou fazendo lá, como é que eu vou sair de lá, o que eu vou fazer com as ferramentas, pode se tornar um vício sem porquê, um vício vazio. Então, tudo que é feito sem consciência pode se tornar um vício em potencial. Então, voltando aqui ao raciocínio, o corpo se adensa e gera uma doença. Por quê? Porque a carne ela tem um poder de atração. Ela serve para isso, para atrair a condição que precisa ser transmutada elementalmente do espírito. Então, toda doença, desde um mínimo resfriado, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, ou qualquer tipo de dor que você possa ter na carne, pode ter certeza que foi algo que não foi conscientizado no espírito. Né? Então, é muito comum, por exemplo, psicanaliticamente falando, quem já teve oportunidade de passar com o psicanalista, ele sempre, se você vai com uma dor na unha, o cara vai ter uma referência da psique humana. Isso é um fato. Né? Uma vez, por exemplo, eu falo por mim, uma vez eu passei com a minha psicanalista e eu estava com um problema de unha encravada. E ele falou assim, unha encravada é tristeza. Sabe quando você olha e fala assim, nossa, né, mas que profundo, né? Uma unha encravada, tristeza. E realmente depois eu fui ver que eu estava num processo triste por não ter a consciência que os caminhos de outras pessoas como falava, embora eu possa amparar, eu não posso resolver, né? É aquela síndrome de Jesus Cristo. Mas, enfim, absolutamente todos os vícios, lembrando aqui o conceito que a gente tem de consciência aqui, lembrando que é uma consciência individual, nossa, então que cada um tem a sua, o intuito aí é de somar, de compartilhar e não de fundamentalizar, certo? Então, o vício
todo o comportamento que nós temos de forma instintiva, sem nenhum tipo de consciência, que nós não conseguimos largar e fazemos isso instintivamente. Certo? Correto, Flávio? Exatamente. E praticamente falando, como é que a gente faz isso no dia a dia? Como é que a gente usa a chama violeta para transmutar esses padrões no nosso dia a dia, né? Você, querido irmão de casa, fala, poxa, mas eu não sou reikiano, eu não fiz o curso, não tenho o símbolo da chama violeta, o que eu posso fazer? Identificou um padrão viciante, vicioso ou viciado? Se visualize dentro de um tubo de luz violeta, peça para a consciência do fogo violeta atuar em você, sinta o fogo violeta consumindo, queimando aquele padrão, entregue aquela vontade, entrega mesmo, visualmente, plasma essa vontade numa forma na sua mão, seja ela uma geometria ou um objeto que represente essa sua vontade, entrega ela para o fogo violeta, visualiza uma fogueira violeta gigante na sua frente, entrega, contemple a frequência dissolvendo esse padrão de uma forma mais arquetipada, contemple o fogo violeta queimando, purificando esse padrão, essa vontade em você, e aí vocês vão sentir realmente a diferença e vão ficar aí condicionados, não viciados na chama violeta, mas condicionados a usá-la em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida. O irmãozinho te fechou no trânsito, você sentiu aquela vontade de vibrar negativamente, chama a violeta nessa sua vontade. E uma dica interessante aí, que não com essa roupagem da chama violeta, mas uns dos trabalhadores incansáveis dentro da Umbanda que utilizam demais a chama violeta no silêncio são os nossos amados Exus e Exu Mirins. Façam um teste aí, vou dar uma diquinha para vocês quando vocês tiverem, por exemplo, estão num padrão de comportamento, um padrão de resultados que não estão sendo satisfatórios na vida de vocês. Vocês podem pegar, por exemplo, uma vela preta de 7 velas roxas ao lado. Você acende para o sagrado guardião Exu da evolução, pedindo para que ele te dê consciência e caminho para que você mude o padrão vibracional e obtenha um outro resultado. Veja que esse ritual ele pode sim ser feito na sua casa. Não é uma oferenda que se põe aí numa encruzilhada, num campo energético de Exu, mas sim é um padrão consciencial. Você vai ativar o Exu em sua forma positiva de consciência. Muita gente utiliza Exu como lixeiro. Ah, eu estou carregado, eu vou lá no Exu. Eu preciso, tô com diferença com o irmão, vou lá no meu Exu. Tô com problema, vou lá no meu Exu. Utilize o melhor, o Exu, o padrão mais efetivo que eu já vi os Exus trabalhando é na transmutação. Quando vem um espírito que caiu em sua faixa vibratória, que está ali cheio de vícios, cheio de dores, atazanando a vida de um outro irmão que é seu semelhante, que tem aí ligações fortíssimas de cordões energéticos de padrão, de comportamento.
e eles veem dentro da mandala, dentro do trabalho de Umbanda, o Exu não executa. O Exu, ele arrebanha para o seu campo vibracional, onde é esgotado todos os seus tormentos e sofrimentos, e ele passa a ser um trabalhador daquela faixa de virtude. Faixa de virtude lê-se como o Exu de Ogum, o Exu de Oxóssi, o Exu de Xangô. Então, se é o Exu de Xangô que acolheu aquele espírito obsessor, então aquele espírito obsessor vai trabalhar nessa faixa de virtude no vazio. Então, os Exus, eles são grandes transmutadores. Não profane essa força, faça aí o teste. Uma vela preta no meio, 7 velas roxas, de 7 dentro de um espaço destinado na sua casa, e peça para que ele transmute todos os vícios de comportamento, para que ele promova uma mudança no seu caminhar, para que o resultado seja diferente. E a chama violeta é muito pertinente, porque ela que é usada, o seu Exu, ele trabalha 200% do tempo com essa chama. Lembra que o Exu é um ser que trabalha na luz nas trevas. Então, para ele, a transmutação das trevas é primordial. Constante. E constante. E constante. Então, muitas vezes, o primeiro trabalho do Exu e o mais efetivo, quando a gente pede uma coisa para Exu, vou lá e falo assim: Exu, eu preciso da sua ajuda para que eu possa evoluir na minha carreira. Mais do que uma troca ou uma oferenda, ele faz a transmutação de padrões para que você tenha um caminhar energético diferente, para um resultado diferente para o que você quer. Só que muita gente esquece de pedir capacidade e pede a coisa na mão. O que é o curso de chama violeta, o curso de apometria? E não por ser nesse espaço, é claro que o Instituto Plenitude está abrindo como uma ferramenta de forma consciente, mas por que você estuda desde os primórdios para que você obtenha resultado diferente e satisfatório? Então, se você quer um resultado diferente e satisfatório, mude o seu padrão e queira a capacidade. Não ponha muita. Isso já mudando um pouco, indo para a física quântica. Por que a física quântica é muito usada na geometria sagrada, é muito usada no trabalho dos guias espirituais? Porque eles não põem nada na mão do outro. Eles são geradores dos campos, geradores de padrões de virtude. Então, uma vez que eu gero uma condição na minha vida, que eu peço a capacidade de gerar, eu estou trabalhando, colocando a responsabilidade na minha mão. E aí, eu digo mais, aí eu vou de encontro e bater com o karma. Você vê que o karma, nesse caso, não faz mais sentido. Sim, inclusive a chama violeta foi uma ferramenta, um presente que nos foi dado para a gente se livrar desse padrão, transmutar realmente tudo isso que a gente vem, né, carregando aí, e se livrar. Gente, acabou, era das trevas, acabou, agora nós estamos caminhando para um orbe de luz, gente. Vamos parar de sofrer, vamos parar de querer sofrer. Vamos ajudar o próximo, vamos nos ajudar. Nós estamos aqui para aprendermos a sermos co-criadores conscientes, criar uma realidade. Enquanto a gente precisar transmutar alguma coisa, é porque nós não criamos ela da forma que ela deveria. Percebam que a chama violeta, ela é uma ferramenta, um presente que nos foi dado, mas ele não vai estar à nossa disposição por muito tempo.
Porque nós temos que aprender a co-criar coisas boas e conscientes para não precisar transmutar elas lá na frente. A responsabilidade é toda nossa. Então, não faz mais sentido a gente viver de forma inconsciente e até assim como a chama violeta, a Umbanda, nos foi trazida como presente para que a gente possa, sim, aprender a criar. O que é a magia de Umbanda? A magia de Umbanda não é uma coisa para se ostentar. Ah, eu sou um mago, então eu tenho poder. Não, mas é para que você consiga criar nesses vazios que Exu abre, a criar a partir do nada que Exu Mirim rege, uma condição melhor, mais harmônica e gerar a vontade, a execução que Pombagira nos dá, para que você tenha o combustível para criar cada vez mais. E os orixás, o que são? Os orixás são as fontes de força que nós temos, as virtudes para criar. Se eu quero criar, por exemplo, amor, eu uso aí Oxum. Eu quero criar ordem na minha vida, uso, né? Uso. Mas eu me beneficio da luz de Ogum, ou mesmo gerar equilíbrio, me beneficio da luz de Xangô, e veja que não ponho mais, eu não trato mais o orixá ou o guia como meu escravo, resolvedor de problemas. Balcão de troca. Não, porque o meu guia resolve para mim. Para com isso, cara. Vai estudar um pouco mais. Deixa de ser viciado nesse padrão. É um padrão que infelizmente, alguns lugares insistem em manter. E aí, por que a pessoa não é firme no seu propósito religioso e muda? Porque tem muito ex-pai de santo? Porque ele manteve essa troca. E se o Exu não deu a troca que ele quis, é claro que Deus vai dar. Ele põe um ser maior para ser o balcão de troca, não mudando de padrão, mas de roupagem. O que é um vício. O que é um vício. Por um Deus, uma coisa maior, porque, claro, é Deus. Porque fora disso, o cara se perde, ou ele não tem mais religião, porque se ele chegou em Exu, não aprendeu o que Exu, falou assim, olha, eu tô te dando a ferramenta para você transformar em instrumento, mas eu não vou pôr a mão. Eu tô te dando a consciência, tô te abrindo o olho. E o cara foi lá, não conseguiu o balcão de troca que ele desejava, ele vai trocar esse balcão de troca, claro, para uma entidade muito maior, uma consciência muito maior que é Deus. E aí ele fica ali, dentro dos propósitos, através da dor, através do karma. E muita gente dentro da Umbanda prefere o karma. E vai ser seja feita a vossa vontade, né, meu querido irmão? O planeta Terra está entrando num padrão vibracional que não comporta mais isso. Se você quer viver isso, vai ser feita a sua vontade. Você vai ser levado para um lugar onde vibra isso, onde você vai ter isso em abundância, enfim. Então, muito cuidado aí com o que você vibra, muito cuidado com o que você faz sem consciência para não se tornar um vício, e esteja aí aberto a essas tecnologias que nos são enviadas do plano superior, muitas vezes por caminhos que a nossa consciência ainda não está preparada para entender, mas está preparada sim para aceitar e agradecer. Então vamos aceitar essas ferramentas, agradecer essas ferramentas e botar elas em uso aí no nosso dia a dia. Eu particularmente agradeço todos os dias pelo Mestre Saint Germain, por ele fazer parte aí da minha caminhada, diretamente emanando essa frequência de luz para eu poder me trabalhar e trabalhar nos outros. Agradeço todos os dias duas consciências
muito especiais que caminham ao meu lado e me ensinam muito, gente, sobre a aplicação da chama violeta, o Pai João de Aruanda e o grande mago da luz, Preto Velho, Pai Cipriano do Cruzeiro das Almas. Esses dois vós me ajudam muito na utilização da chama violeta, mas demais, são grandes conhecedores dessa ferramenta. O pai vô Cipriano, nossa, ele é um mago da luz e usa essa ferramenta constantemente. É muito comum você ver ele trabalhando com a vela violeta, ora na mão direita, ora na mão esquerda. Então, são ferramentas aí que nos são presenteadas pelos planos superiores e a gente não pode deixar isso passar batido simplesmente por um vício. O vício em usar aquilo que nos foi dito para ser usado. Por quem? Por um irmãozinho encarnado também, que falou você só vai poder usar essas ferramentas? Não é bem assim, né, gente? Vamos botar aí a mão na consciência e realmente passar a filtrar através do nosso cardíaco o que é divino, o que é da luz. E se o cardíaco, o coração de vocês, aonde está alojada a centelha divina, entrar em ressonância e entender como sendo da luz, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, vamos trazer isso para as nossas práticas. Todos os tronos agradecem, o seu santo anjo guardião agradece, seus guias vão chorar de felicidade, vão dar pulinhos e com certeza vamos, através da transmutação, vamos aprender a co-criar uma realidade melhor para mim, para você e para todos os outros irmãos conscientes que habitam aí no nosso planeta, vibrando aí a frequências acima e frequências abaixo, porque quando a gente diz somos todos um, não é da boca para fora, nós somos todos um. Se você está bem, você gera uma reação em cadeia positiva e todos se beneficiam, né? Então, vamos aí nos abrir a essas tecnologias, entender esses presentes que nos são enviados dos planos superiores e peça aí, entrou, sentiu, foi tocado no coração pelo programa de hoje, entre em contato com seu guia, com o seu preto velho, com o seu caboclo, com o seu Exu, pergunte direto para eles sobre a chama violeta. Se não quiser aí acreditar no Flávio, acreditar no Franz, conversa com o seu guia, pergunta para ele, você usa a chama violeta? O que é isso? Com certeza ele vai dar uma risadinha de canto de boca, ou uma gargalhada alta, se for um guardião, e vai falar alguma coisa no sentido, por que não me perguntou disso antes? Bom, gente, para concluir o nosso programa, Umbanda é consciência, muito mais do que uma religião. Umbanda é consciência, Umbanda é virtude, Umbanda é um modo de viver, um estilo de vida. E por ser o estilo de vida, mais do que entendermos, é claro que um ponto da caminhada umbandista é entender quem são os orixás, quais são as funções, os tronos, para que a gente possa se situar. Mas o segundo ponto, e talvez um dos mais importantes, é termos a consciência e o para que isso está, o porquê isso está na minha vida e o para que isso vai me servir. Para mim, não o externo, não só o arquétipo, mas sim a virtude. Umbanda não é arquétipo, Umbanda é virtude. Tá certo? Então você que queira fazer aí o curso de chama violeta, aqui no Instituto Plenitude, sábado, a partir das 2 horas da tarde, Rua Doutor Sérgio Meira, número 41. Hoje a gente está aqui, quarta-feira, nós vamos estar aí quinta e sexta-feira vai ter a gira dos nossos amados Exus, né?
Então, se você quer fazer a inscrição, aproveitar, tomar um passe, conhecer o nosso espaço, pode vir aqui, Rua Doutor Sérgio Meira 41, bem próximo do metrô Marechal Deodoro, ou pelo e-mail umbandaconsciente@gmail.com. Lembrando que a gente está com uma promoção que, se você trouxer mais 2 amigos, um sai na faixa. Então, se você quiser fazer esse curso ou de apometria, que vai ser no domingo a partir das 8h30 da manhã, e trazer 2 amigos, o seu sai na faixa. Tá certo? Sexta-feira, gira com nossos amados transmutadores Exus, sob a consciência de Obaluaê e com a força da chama violeta, transmutando todos os caminhos, tá certo? Fora isso, pessoal, estou abrindo pré-inscrição para o sacerdócio de Umbanda, que eu ministrarei junto dos meus companheiros aqui. Então nós vamos ter vários módulos, esses ensinamentos vão estar nos módulos. Aqueles que quiserem já fazer a pré-inscrição, provavelmente em fevereiro comecemos aí nova turma de sacerdócio, tá certo? Querido irmão, lembrando que às segundas-feiras nós temos a prática de Hatha Yoga aqui no Instituto Plenitude. Então, querido irmão de casa, se quiser girar, vem girar. Se quiser yogar, vem yogar. Se quiser reikiar, vem reikiar. Quer meditar, vem. Só não vem para o Plenitude quem não quer. Aqui a gente tem tudo para todos. Beleza? Então, já que eu fiz a oração no começo, o Flávio pode fechar hoje. Obrigado, meus irmãos, por mais essa hora dentro dos seus lares, das suas casas. Que Pai Oxalá abençoe todos vocês. E até a próxima quarta. Aliás, até sexta, até sábado, até domingo. Então, meus queridos irmãos, vamos agradecer todas as forças que vieram de nosso encontro nessa tarde de hoje, permitindo que esse programa fosse realizado, permitindo que você estivesse disponível, aberto e receptivo na frente do computador nessa hora. Agradecemos os guias, os mestres que nos ajudam nessa caminhada, e o mais importante de qualquer coisa, agradecemos as centelhas divinas de cada um de vocês. Muito obrigado, gratidão, axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.